Bem-vindos e bem-vindas ao Espaço do Evangelho. Que o amor do Mestre Jesus esteja entre nós. Dando sequência aos questionamentos que nós recebemos aqui no Pergunte ao Espaço do Evangelho, hoje vamos responder a pergunta de uma pessoa que se assina M. Mota. Não sabemos se é um rapaz, se é uma moça, mas não importa, contanto que nós respondamos a pergunta. E ela é: tenho muito ódio da minha família. Na visão espírita, isso significa que terei que voltar em outras vidas com eles? Aqui nós não podemos falar nem sim nem não. Temos que abordar algumas questões muito importantes. Nós espíritas somos reencarnacionistas, acreditamos na vida eterna do espírito e ele sempre se aprimorando através das várias encarnações. Nós sabemos também que quando estamos para reencarnar, nós temos oportunidades de decidir alguns gêneros de provas que vamos enfrentar em função das vidas pretéritas, porque nós encontramos muitas pessoas, às vezes temos situações de amor, ou de dor, ou de desavenças, e é muito importante para a nossa evolução que as questões fiquem resolvidas. Nada melhor do que virmos unidos pelo amor. E o núcleo familiar favorece muito essas situações. Isso não significa que porque eu tenho o mesmo sangue do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus tios, dos meus primos, que eu os ame, ou que eu tenha muitas afinidades com eles. Muitas vezes nós dizemos: nossa, eu tenho tanta afinidade com esse meu amigo, com essa minha amiga, mais do que os meus familiares. Dizem até que amigos são a família que a gente escolhe. Claro, porque tudo é escolhido pelas afinidades. E se você se sente desta forma em relação à sua família, é porque, logicamente, existem questões do pretérito a serem resolvidas. Só depende de nós essas questões serem resolvidas. Porque se nós temos o entendimento que se eu estou naquele núcleo familiar, com pai, com mãe, com irmãos, com filhos, e eu não me dou bem com aquelas pessoas, eu tenho sentimentos de desconforto, desagradáveis, é porque numa outra vida algo aconteceu e que tem sim que ser resolvido nesta encarnação. Mas não significa que tem que ser resolvido rápido, agora, neste momento. Nós temos muitas oportunidades ao longo da nossa vida. Voltando a dizer, só depende do nosso entendimento. Se eu entendo que eu não me afino com a minha mãe, não me afino com meu pai, muitas vezes com um filho, com um irmão, é porque algo aconteceu. E sim, como você falou, na visão espírita, porque nem todo mundo pensa assim. O importante é que nós não soframos. E devemos fazer o máximo esforço possível para que essas questões sejam resolvidas ainda nesta encarnação, com esta oportunidade. Nem sempre isso pode acontecer, isso não deve nos gerar culpa e nem nenhum problema. Devemos amenizar os sentimentos de ódio, como você mencionou, de raiva ou de antipatia, para que possamos viver melhor. Muitas vezes, essas situações às vezes são até complicadas, têm agravantes. Tamanho é o desconforto em que as pessoas vivem. Muitas vezes o filho casa, muda para longe, ou muda de país, vai estudar fora, e aí fica à distância da família, e parece que aquela situação ficou amenizada, ou até se afastam muitas vezes. Mas Deus é maravilhoso e nos dá sempre uma oportunidade de resolução. Se não for nessa encarnação, sim, nós conseguiremos resolver em outra. Mas não se aflija, porque podemos voltar como amigos, como parentes novamente, como pessoas que têm que trabalhar juntas para alguma descoberta científica. Sempre nós teremos a bondade divina a nos auxiliar a resolver essas questões. Então, o entendimento é tudo para que nós enxerguemos com outra ótica o porquê desses desconfortos no núcleo familiar. Que o amor do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus.